Boa noite. Ah, Entrei, eu já estou aqui. Está melhor assim? olá, tudo Me diz bom? que está Acho que melhor do assim. outro jeito. Desse jeito você fica virada. Boa noite, Rosa. Boa Que gostoso. noite. Obrigada por aceitar o convite da PM. Sim, estava bom e eu atrapalhei aqui. Está um Não, pouco não tem alto? problema. Quer que eu abaixo? Vou abaixar. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tudo bem aí? Tudo Vamos começar jóia. a nossa live, então. Boa Vamos noite para lá. todos que estão assistindo. Bom, então o nosso tema hoje é o sono ao longo da vida, né? E aí a primeira coisa que eu queria que você conversasse um pouco é dessa coisa do sono ser dinâmico, né? Às vezes a gente tem a impressão que aquela memória, quando eu tinha 15 anos eu dormia tão bem, eu conseguia acordar a tal hora, e às vezes a gente fica tendo uma expectativa de que aquele sono é o referencial perfeito para o resto da vida. Como que é essa dinâmica do sono? Sim, e falou bem, André, é um bom exemplo. A gente cansa de ver gente que procura a gente no consultório, falando, eu dormia tão bem. Eu lembro que eu estava na faculdade, no colegial, antigamente era colegial, agora é ensino médio, e eu ia dormir às 11 da noite, no dia seguinte acordava às 9, 10 da manhã, dormia direto, não acordava a noite toda. Então, isso é verdade. Tem idades em que o sono é mais pesado, é mais profundo. Tem idades em que a necessidade de sono, a pressão de sono é maior e que é mais fácil dormir. Então, o fator que mais modifica o sono realmente é a idade, é ao longo da vida. Eu não vou deixar de falar para vocês, quando a gente nasce, um bebezinho recém-nascido, como que é o sono de um bebezinho recém-nascido? É um sono em vários momentos, a gente chama de sono polifásico. O que acontece? Ele dorme, tem períodos de sono entrecortados com períodos de vigília ao longo das 24 horas. Conforme a criança vai amadurecendo, ela vai concentrando mais o sono no período da noite. Mas ela precisa de cochilos ao longo do dia. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. Até uma certa idade, mais ou menos até uns 4, 5 anos, a criança precisa de um soninho no meio do dia. Né? Às vezes até mais, porque senão ela fica irritadíssima. Ela não consegue dormir toda a quantidade e necessidade de sono à noite. Precisa de um sono ao longo do dia. E assim vai, né? O sono fica mais concentrado à noite. Nós somos animais diurnos, né? À noite, normalmente, é o nosso horário de dormir. E na adolescência, ocorrem outras mudanças. O adolescente normalmente tem uma necessidade grande de sono, mas o que marca o começo da adolescência é começar a dormir mais tarde. O adolescente, preferencialmente, ele para de dormir às 7, 8 horas da noite, você não consegue mais colocar a criança para Não. dormir cedo. Não só por motivos comportamentais, sociais, também por coisas internas, endógenas, muda o ritmo da criança. E o adolescente é aquela fase que dorme super, dorme batidão, às vezes 10 horas, né? E, infelizmente, essa faixa de idade, eles já começam a ficar privados de sono, por causa de um monte de atividades e tudo mais. Depois nós entramos na idade adulta e o sono se estabiliza e o adulto jovem também é um indivíduo que normalmente não tem problema de sono, mas acaba ficando privado de sono. E Uhum. nós vamos envelhecendo e o sono vai mudando um pouco, mas não muda tanto assim. Eu acho que o período que ele mais muda é na infância, né? Do recém-nascido até a idade adulta é o período que mais tem modificações. O idoso realmente tem um sono mais superficial que o mais jovem, muda um pouquinho a qualidade do sono. Até porque o idoso tem mais problemas de saúde, tem mais coisas que interferem no sono. Mas não Claro. necessariamente um idoso dorme pior do que um adulto jovem. Às vezes até Uhum. dorme melhor, porque às vezes tem uma vida mais estabilizada, tem mais oportunidade para dormir e tudo mais. Então é um mito essa coisa de que quando a gente fica velho diminui a nossa necessidade de sono. É mentira. Essa já era uma pergunta que fizeram aqui pra gente ontem. Pode falar, é É um mentira. mito, né? Um idoso saudável, que tem uma rotina boa, que pratica atividade física, que trabalha, que se expõe à luz do sol
e que tem uma qualidade de vida boa e uma qualidade de saúde boa, dorme igual um adulto jovem, não vai dormir pior, né? O que acontece com algumas pessoas é que quando elas ficam mais velhas, o ritmo de sono muda um pouquinho também, elas ficam um pouquinho mais matutinas, elas começam a dormir um pouco mais cedo e acordar um pouco mais cedo. Muda um pouquinho, como é na adolescência que eu falei, começa a dormir mais tarde. Mas também não é com todo mundo que isso acontece. Algumas pessoas... Também, isso que você falou também muda a parte social e a atividade. Então, às vezes, a pessoa faz um cochilo de manhã ou faz um cochilo à tarde, nem percebe que fez um cochilo e acaba roubando o sono da noite também, né? Também. E algumas pessoas não conseguem dormir aquelas 7, 8 horas seguidas à noite. Dormem um pouco menos, mas aí às vezes precisam de uma sonequinha depois do almoço. Não quer dizer que tá ruim isso. É uma outra maneira da pessoa levar, né, a vida dela. O importante é saber que o sono vai mudando, porque também a nossa rotina muda, as nossas atividades mudam, e o que mais interfere no sono, além da idade, é o estado de saúde do indivíduo. E saúde a gente fala tudo, saúde mental, saúde física, emocional, emocional e o grau de atividade que ele tem. Porque para a gente sentir sono, nós precisamos estar ativos, estar fazendo uma série de coisas ao longo do dia, né? E precisamos saber também parar de fazer, relaxar para o sono chegar. Para adormecer. Rosa, vira um pouquinho o teu telefone, para teu rosto tá meio para baixo da câmera. Eu já recebi mensagens aqui que as pessoas querem te ver. Espera aí, já vou baixar. Já melhorou. Já melhorou. Porque para não falhar, já melhorou, né? Já, tá ótimo. Bom, vamos falar só um pouquinho do adolescente, porque da criança a gente teve um sleep talk, mas o adolescente fica um pouco perdido. Essa coisa do atraso fisiológico e como que acaba mascarando essa questão da privação do sono, né? Às vezes ele acaba trocando os horários porque tem que acordar cedo por causa da escola e dorme muito à tarde. Tem a questão das telas. O que a gente pode falar dos adolescentes? Então, acho que a primeira coisa que eu falei foi isso. O que marca o final da infância, o começo da adolescência, é que muda um pouco o ritmo. Até a própria produção da melatonina, ela começa um pouco mais tarde no adolescente do que na criança. E, então, atrasa um pouquinho o sono. Aliado a isso, existe as coisas sociais. Hoje em dia, com as telas, com as redes sociais, as crianças a se estimular à noite. E isso joga o sono para mais tarde. Justamente nessa fase, as escolas começam mais cedo, né? Parece que no ensino médio, nessa fase. E aí, então, é uma criança que vai dormir mais tarde e precisa acordar mais cedo. E elas, naturalmente, o adolescente não é de acordar cedo, ele já é de acordar um pouquinho mais tarde. Então, o que acontece? Essa criança acaba ficando, esse adolescente, um pouco privado de sono. Então, muitas vezes o que acontece é que entra num ciclo vicioso. Ele dorme menos do que a necessidade à noite. E aí, quando volta da escola, às vezes tira um cochilo grande à tarde, porque está exausto. E isso joga o sono da noite para mais tarde ainda. E vira uma bola de neve. Então, isso pode até se tornar um problema. Desse adolescente ter realmente muita dificuldade de adormecer, de manhã ter dificuldade para levantar para suas atividades, ir para a escola sonado, emburrado, né? E ter esse cochilo grande, às vezes, à tarde. Então, aí, o que a gente fala, né, para os pais dessas crianças? Então, tomar um certo cuidado com o nível de atividade que eles estão fazendo à noite, com essa exposição a telas e tudo mais, para que eles sintam sono mais cedo, né? Se preparem para dormir mais cedo, durmam uma quantidade de sono melhor e evitar esses cochilos tão grandes à tarde. Fazer uma atividade física à tarde, exposição à luz, tudo isso para que eles consigam ter um sono de melhor qualidade. É óbvio que o adolescente vai chegar no final de semana e ele vai dormir mais tarde, vai acordar mais tarde, mas tudo isso faz parte da rotina, né? Faz parte da vida.
Quando ele importante passar depois da adolescência para o adulto, ele acaba voltando um pouco para o horário mais de dormir um pouco mais cedo, conseguir acordar mais cedo, né? sim, sim. E tudo é costume também, né? A gente fala, tudo é hábito. O nosso organismo, ele se acostuma com a rotina. Então, se o adolescente ele fica numa rotina bem firme, com o horário correto de levantar, horário de refeição, horário mais ou menos correto de dormir, de desligar os aparelhos, de sair do computador, ele vai se habituando naquele ritmo e consegue levar bem, né, essa fase. A gente tem que ficar atento, porque nessa idade também começam muitas doenças psiquiátricas Isso. e tal. E aí E também do pode sono, afetar né? o sono. Isso pode afetar o sono. Então, é importante ter essa visão. O que é uma coisa comportamental, o que é uma coisa normal, do que já é uma coisa doença, transtorno, né? Uhum. Mas, E assim, aí, quais são os principais transtornos do sono que a gente observa nessa faixa etária, que começam na adolescência? Ou que podem então, começar eu na acho adolescência? que o principal é isso, é o ritmo, né? Ficar mais atrasado, isso ser um problema, ser um transtorno, um atraso de fase. Ou a criança, e que é mais comum ainda, ficar com privação de sono, ficar com sono encurtado por conta de 1000 atividades que ela tem. E quando Uhum. ela não tem atividade, ela quer fazer atividades, né? Ela quer conversar com os amigos, quer assistir uma série na TV e tudo mais. E aí encurtar o sono. E isso pode ter consequências para a saúde. Inclusive, pode favorecer esse adolescente ficar mais deprimido, ficar mais impulsivo. Então, é super importante estar atento a isso, né? Se esse Às adolescente vezes, tem às dificuldade de vezes dormir, a privação do sono pode precipitar algum transtorno do sono latente, né? A gente vê, às vezes, que nessa fase da adolescência, por exemplo, tem alguns pacientes que abrem narcolepsia, que abrem parassonia, né? mas assim, independente de doenças, eu acho assim que mesmo sem doença, o fato desse adolescente ficar com sono privado, sono insuficiente, favorece dele ter mais problemas. Inclusive problemas de aprendizado, problemas de relacionamento, ficar mais irritado. Uhum. E então, os pais têm que prestar atenção que se essa adolescente está com muita dificuldade de dormir cedo, então precisa de uma intervenção, porque é possível que isso possa se perpetuar e virar um problema. Então, tem que cuidar. Uhum. Teve uma pergunta aqui dentro da adolescência sobre se é importante a gente sempre manter o mesmo ritmo, né? Então, é aquilo que você falou, né? A gente vem da infância de um acordar, dormir muito cedo e acordar cedo. Então, o mesmo ritmo na adolescência é muito difícil manter. Sim, Vai muito acabar difícil. atrasando um pouco, né? Sim, mas dentro de uma rotina é importante manter um ritmo. E o ritmo não é só o horário de dormir e acordar, é o horário das refeições, é o horário de atividade física, Isso. horário de estudar. Então, o nosso organismo reage a tudo. Eu tive a felicidade de assistir o Congresso americano, teve várias mesas, agora, americano de sono, que falaram muito da iluminação. Então, a luz ela influencia muito o sono. Então, uma das coisas que a gente sabe que influencia é a luz. Eu estou aqui à noite com luz acesa, ligada, né? Com tela. E isso afeta o nosso ritmo. Se você ficar se expondo à luz demais, você joga teu sono para mais tarde. Populações que não têm acesso à luz elétrica, elas dormem mais cedo e acordam mais cedo do que as que têm acesso. Então, isso já está comprovado cientificamente. E você sabe disso tão bem quanto eu, que você estuda essa área, né, André? Então, a gente sabe que a luz é um importante sincronizador. Não é só o Com comportamento, o certeza. horário. E hoje que a gente tem esses aparelhos todos com essa luz toda na nossa retina, então, só isso já mudou o nosso ritmo de sono. Então, é a luz, a tela, o conteúdo estimulante e o terceiro fator, que é o mais recente, que é a adicção à tela, né? Pelo conteúdo estimulante. Então, Sim. o adolescente, ele está cada vez mais preso na tela. E agora a gente até teve uma piora um pouco por conta do confinamento. As crianças ficaram além
dessa questão delas usarem a tela para lazer. Agora, além de tudo, elas também usam a tela no homeschooling, na educação online. Então, elas estão bem mais expostas, né? E aí, acho que é importante a gente falar da higiene do sono, né? Para toda essa faixa etária que está no homeschooling. E da atividade física. E da atividade física. Sim, Porque os que é o jovens que vai hoje dar são muito pressão de sedentários. sono. Eles ficam muito na tela, no computador, na TV, e fazem bem menos exercício do que se fazia algumas décadas atrás. Eu, na minha infância, eu não tinha brincadeira que não era com exercício. Tudo era com exercício. Né? Era pular corda, pular elástico, jogar queimada, jogar bola, andar de bicicleta. Né? Hoje em dia, eles ficam jogando videogame. Né? Então, é bem diferente. Então, a atividade física também é muito importante. Então, faz um achatamento, achata o ritmo biológico, diminui a pressão do sono e aí tem menos ainda a diferença entre vigília e sono, dá menos vontade de dormir na hora que tem que dormir. A própria alimentação, né? A alimentação também de hoje em dia. Muitas famílias não têm uma alimentação muito saudável, né? E esses alimentos ricos em carboidratos, em gordura, também afetam o ritmo. Principalmente se você a digestão à noite. Sim, então é um conjunto de coisas. Então, a higiene do sono, ela começa na hora que você acorda, é ao longo do dia, é a hora que você se expõe à luz, a hora que você faz atividade física, o que você consome de alimento, o horário das refeições, o horário de estudar, o horário de trabalhar, é tudo isso. E o horário de se desligar, o horário de diminuir a exposição a conteúdos que vão te estimular, a iluminação e tudo mais, né? E o ambiente de sono. Eu conheço jovens que vivem no quarto, né? Fazem tudo no quarto, né? E o quarto é para dormir, né? Se ele quer estudar no quarto, assistir TV no quarto e tal, ele, de preferência, fora da cama. Tem uma poltrona, um puff, uma almofadão no chão, o que ser, para procurar só ficar na cama para dormir. Também isso é super importante. E vamos passando um pouco para... vamos falar um pouquinho do adulto, como que é o sono na idade adulta, e de repente a gente podia separar mulheres e homens, né? Porque tem toda essa questão da mulher de gestação, de amamentação, de menopausa, que acaba interferindo também com o sono. E a gente vê na prática que tem alguns transtornos do sono que são mais prevalentes em homens, outros em mulheres, à medida que vai passando o tempo. Sim. Então, as mulheres, elas, em geral, elas têm um sono mais leve. Isso é minha teoria minha, né? Eu acho que é uma coisa da natureza, porque a gente tem que cuidar dos filhos. Então, as mulheres, elas são mais suscetíveis, eu acho que biologicamente, por todas as mudanças hormonais, gravidez, amamentação. Já tem um sono mais fragmentado, elas já são mais ligadas no ambiente, né? E são mais suscetíveis a desenvolver insônia, né? Ao longo dessas fases da vida. A mulher normalmente acaba, muitas vezes, ficando mais privada de sono do que o homem, por causa dessa coisa de cuidar de filho. A gente está falando isso numa mulher que tem filhos, que cuida da casa e hoje em dia trabalha fora também, que se divide em 20. Mas o homem tem uma tendência maior a ter problemas respiratórios do sono, problema de apneia do sono, principalmente quando é mais jovem. Então, é outro tipo de problema. Agora, assim, quanto a ritmo, eu acho que aí não tem diferença. Aí, isso não é só... A gente achava que era muito geneticamente determinado. Hoje em dia, a gente sabe que não é tanto a parte genética. Também é muito essa parte de estímulo, de luz, e que induz, né? Essa atividade que induz o ritmo. Quando uma pessoa está numa fase ativa da vida, que ela trabalha muito, que ela tem horário de acordar, horário de trabalhar, normalmente o sono dela é bom, ela não vai ter queixa, a menos que ela esteja com algum problema. Se tiver sujeito a uma depressão, a um problema ansioso, tal, e aí afetar o sono. Mas senão ela normalmente está muito cansada, deita, dorme. Se ela tiver um hábito razoável, e vai indo muito bem. Aí chega aquela idade que ela pode já ter problemas, né? Por exemplo, a menopausa, como você falou, alterações hormonais, e aí isso já pode realmente afetar e causar problema. Então, uma mulher que começa no climatério, com ondas de calor, desperta de madrugada transpirando, isso já vai prejudicar o sono dela, né?
E a gente sabe que depois da menopausa também a mulher fica mais suscetível de ter depressão, de ter apneia do sono, de ter outros problemas que possam piorar mais o sono. De uma forma geral, quem tem boa saúde tem bom sono. Qualquer problema de saúde pode afetar o sono, né? A gente sabe disso, que quem tem diabetes tem sono pior do que quem não tem, quem tem problema cardíaco tem sono pior, quem tem problema de asma tem sono pior, quem tem dor tem sono pior. Então, uma boa saúde vai refletir, em geral, num bom sono. Então, é cuidar da saúde de uma forma geral, você vai estar cuidando do seu sono também, né? De quebra. Joia. Eu vou começar com as perguntas, que hoje a nossa live vai ser de 45 minutos e a gente tem várias perguntas. Pode falar. Primeira, como estimular a produção natural de melatonina? Olha, é diminuir a iluminação, não tem outra explicação, né? E manter o ritmo, né? Fotossensível. Então, você vai, à noite, ficar no escurinho. Diminuir ao máximo a iluminação. Hoje a gente sabe, eu sei, porque eu andei estudando isso, que qualquer luz, um pequeno abajur já pode afetar a sua produção de melatonina, tá? A única luz que eu falo para vocês, que eu estou sabendo que não afeta, é a da vela. Verdade. Então todo mundo, teve uma época que estava na moda, né, colocar, eu não sei como chama, aquelas luminariazinhas que é de vela, que é bonitinha, todo mundo colocava para enfeitar a casa, a área externa. Agora aproveita, põe uma velinha e usa do lado de dentro de casa, né? Que essa não atrapalha. Mas também a gente não precisa ficar lamparina. Não precisa ficar histérico com isso. É claro que tem algumas medicações também que afetam a produção de melatonina, por exemplo, beta-bloqueadores, né? Então, e quem toma beta-bloqueador com certeza está produzindo menos melatonina do que quem não toma. Então, mas a própria idade, né? Própria idade, mas o principal, eu acho que é a luz, né? É a luz. Menos a luz à noite, que aí você vai produzir melhor a sua melatonina. E manter essa rotina, né? Manter essa rotina diária para o organismo ter esse ritmo de produção. Se todos os dias a gente se expuser menos à luz nos mesmos horários, a gente acaba otimizando a função de secreção da melatonina. O organismo já acostuma, né, a secretar aquela quantidade que na verdade, assim, a gente produz 0,1 miligrama de melatonina. Então, a gente também não precisa tomar quilos de melatonina para querer substituir, achar que quanto mais melatonina, melhor vai dormir. Não. Então, assim, a nossa produção endógena é pequena, né? E caso haja indicação ou por alguma razão de usar melatonina, são doses bem pequenas também. Sim. Vamos mais uma. Isso daí todo mundo quer saber da melatonina, mas já teve live de melatonina. Vamos para a próxima. Quanto tempo sem dormir pode causar um desequilíbrio? Ai, gente, isso é muito pergunta complexo. Estranha. Não tem isso daí, porque assim, um dia se eu ficar sem dormir, não vai me causar nada. Quantas vezes se você vem dormindo bem e não sei o que, se você vem dormindo bem, tá bem de saúde, não vai te causar nada. Agora, se você vem ao longo da semana, a semana inteira dormindo menos que a sua necessidade, você já vai ter algum impacto. Pelo menos na sua cognição, no seu humor, você já vai ter impacto. Agora, aí depende da sua saúde. Se você tem diabetes, hipertensão, doença cardíaca, se você se privar de sono, você está piorando a sua saúde. Se você tem um problema de depressão, bipolar, você não pode ficar privado de sono. Você está arriscando mais sua saúde. Então, é assim, a gente tem que dormir para se sentir bem, né? E cada um tem uma necessidade diferente de tempo de sono, né? Então, às vezes, para uma pessoa que dorme 8 horas, dormir 6 horas, está privando mais do que uma pessoa que, por exemplo, precisa de 7 horas e dorme 6 horas. É muito individual também, né? O tempo que cada um... E a complacência de cada um, a privação de sono, né? Nem todo mundo que priva sono manifesta do mesmo jeito também, né? Depende disso que você falou, das comorbidades, depende da idade, né? Agora, teve um trabalho muito interessante que foi feito numa feira de ciências dos Estados Unidos
eu não sei aqui a referência, mas se não me engano foi em 2011, que um grupo quis fazer um teste de ficar privado de sono e ver quanto tempo aguentava ficar privado de sono, né? E aí, no quinto dia, o estudante maluquete precisou ficar internado e depois ele veio a óbito, porque ele não conseguiu recuperar. Então, é bem sério essa coisa da privação absoluta de sono. Foi um adolescente. Trabalho de feira de ciências, uma bobagem que acabou sendo uma tragédia. Sim, então, se esse a privação for um bipolar, por exemplo, ele pode entrar em Pois uma é muito perigoso, né? Ou se for uma pessoa que está com uma depressão, ele pode se suicidar, pode ficar impossível. Então, essas coisas não se faz, né? Esses testes não se faz. Mas, assim, não tem isso muito bem claro. Quanto de privação de sono é individual. Tem uma pergunta aqui que é: o que é arquitetura do sono? O termo arquitetura do sono, ele se refere a como que, ao longo da noite vão correndo as fases do sono. Os despertares, porque o sono não é um bloco único, a gente tem fases mais superficiais e mais profundas, sono não REM, sono REM. Então, ao longo da noite tem uma distribuição que a gente chama de arquitetura do sono. Quando ela está preservada, a gente tem no começo da noite mais sono de ondas lentas, no final da noite mais sono REM, a gente vai tendo ciclos REM, não REM, né, que é o certo, ao longo da noite. Então, alguns horários que a gente tem despertar, que é tudo natural. E essa arquitetura do sono ela é muito afetada por qualquer problema de saúde, principalmente doenças do sono, né, que fragmentem o sono. E também pelo ambiente, né? Se é um ambiente barulhento, quente, tudo isso vai influir na arquitetura do sono, bem como medicamentos. É bonito o nome, né? Arquitetura do sono. Como o tratamento da apneia pode influenciar na saúde? Isso já está bem claro na literatura, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem apneia do sono que é super grave. A gente sabe que tem graus e graus. Os casos mais graves, a gente sabe que, se não cuidados, vai afetar muito a sua saúde cardiovascular, cérebrovascular. Então, o indivíduo que tem apneia e não cuida, ele tem mais risco de ter doenças, infarto, hipertensão, AVC, mais risco de acidentes, mais risco de ficar deprimido, mais risco de ficar sonolento. E aí vai, né? É uma cascata. Né? A gente sabe que tem que tratar. Mais atividade inflamatória, mais aterogênese. Então, agora, a apneia do sono, eu falo, a gente tem que pesar bem, porque nem todo mundo que tem um pouquinho de apneia tem problema de saúde, né? Então, os casos graves, a gente sabe que o benefício é enorme em tratar para a saúde como um todo e para a qualidade de vida. Exato. Antidepressivos podem me manter acordado? Antidepressivos, em geral, podem atrapalhar o sono. Principalmente se forem esses antidepressivos mais potentes, né? Antidepressivos que a gente chama estimulantes do alta. Agora, existem antidepressivos que têm efeito sedativo, que podem até ajudar no sono. Né? Então, depende da classe. Né? Você vai falar antidepressivo, você abrir um leque. Tem alguns que podem prejudicar o sono e tem outros que podem até ajudar no sono. Agora, se a pessoa está com depressão, está com ansiedade, precisa tomar um antidepressivo. Provavelmente um antidepressivo, mesmo que ele tenha um efeito estimulante, ele vai ajudar no sono, porque vai tratar a doença, a comorbidade que está ajudando a prejudicar o sono. Ruído branco realmente ajuda a dormir? Olha, para mim ajuda. Também acho que é individual. Tem algumas pessoas que têm umas fobias de ruído. E que elas se incomodam tanto com o ruído que para elas o ruído é a pior coisa para o sono. Eu, por exemplo, se eu colocar um ar-condicionado, aquele barulhinho ali, ou um ventilador, aquilo me ajuda a embalar no sono. Então, para algumas pessoas eu acho que o ruído branco ajuda. Né? Mas para algumas pessoas elas não toleram ruído. E aquilo ali atrapalha o sono. E eu achei interessante, eu estava lendo um trabalho, agora há pouco tempo na pandemia, sobre essa coisa do ruído branco especificamente, né? E aí eles falam que o ruído branco, como você disse, na maioria das pessoas ajuda, mas eles dizem que não é muito bom a gente deixar esse ruído adentrar ao sono. Então,
que na verdade é o que, por exemplo, eu faço, né? Às vezes eu ligo o ventilador porque tem algum barulho do lado de fora e eu quero que o ventilador cubra o barulho do lado de fora, e ele Sim. fica a noite inteira ligada. E aí esse trabalho mostra que ele atrapalha um pouco a consolidação da memória, que é um ruído que perturba esse processo de consolidação da memória. Achei tão interessante. Então, Eu assim, acredito que sim. Qualquer barulho que possa te... barulho, iluminação, qualquer coisa que possa te fazer o sono ficar mais superficializado, isso pode atrapalhar você entrar no sono mais profundo. Pode causar mais despertares, o ruído. Né? Mas, assim, às vezes, para embalar no sono, pode até ajudar. Mas não sei se ao longo da noite isso é legal. Agora, a gente vive num ambiente, hoje em dia, que é muito difícil de não ter ruído, né? Nas casas, nas ruas, nos lugares que a gente mora. Então, o ser humano se acostuma com tudo. A gente se acostuma com os ruídos. E eu não acho que... Mas a gente percebe que quando vai em um lugar, uma fazenda, uma praia bem tranquila, que a gente dorme melhor. É diferente, com certeza. Diferente. Tem uma pergunta aqui bem própria pra gente. O que é parassonia sexual? Aproveitar. Nossa, que a gente... Isso aí não é o sono ao longo da vida. Já é outro assunto. Está querendo tirar dúvida de medicina do sono. Tem vários. Eu acho que não. Essas perguntas nós vamos responder. Vai sair do tema. Então nem tá nome bom. De remédio nós vamos falar aqui. Né? Nome de remédio a gente nunca fala mesmo. Quando a criança deve tomar melatonina? Em geral, nunca, né? Em geral, nunca. Eu acho que, bem sim, acho que em geral, controverso. Não deve dar medicação, né? E a criança ela deve ter uma boa educação de sono, como uma boa educação alimentar, uma boa educação escolar, né? E moral e tudo mais. Em geral, a gente não deve indicar medicamentos para crianças. Tá. Aqui a gente tem uma que é assim: gostaria que falassem sobre o sono na menopausa e o uso da melatonina especificamente para melhorar a qualidade de sono nessa fase. Olha, o uso da melatonina pode melhorar a qualidade do sono, mas assim, não tem nada muito assim que precisa usar, que a melatonina vai realmente modificar, vai interferir nos hormônios da menopausa. Eu desconheço, tá? É claro, se a pessoa está com uma produção baixa de melatonina, pode ser que suplementando ela sinta um sono melhor, né? Mas assim, o sono na menopausa, ele piora um pouco. E eu estava falando o motivo já no começo, só a pessoa ter ondas de calor, ou até o fato dela estar, às vezes, mais ansiosa, é uma fase da vida, às vezes, mais difícil para a mulher, né? Ganhar peso, pode estar mais suscetível de ter apneia, a falta dos hormônios muda a conformação, né, das vias aéreas e tudo mais. Então, tudo isso pode favorecer até um sono pior. Mas, assim, nada que eu acredito que a pessoa não possa, com bons hábitos, com atividade física, com bons cuidados, né, no ambiente de sono e tudo mais, ultrapassar essa fase bem. Aqui tem um comentário. Aqui. Eu vou respondendo aqui na ordem. Meu sono mudou muito depois dos 50. Era bem dorminhoca, conseguia dormir bem e bastante. Agora acordo com os passarinhos cantando e ainda é escuro. Não consigo dormir mais e não tenho nenhuma doença. Então, o que eu falei da pessoa quando vai ficando mais velha, ficar mais matutina, isso pode acontecer, né? Dela começar a acordar mais cedo. Agora, o que ela não pode é, se ela está acordando mais cedo, está se sentindo cansada ao longo do dia, está tendo uma repercussão por causa disso, né? Se ela tem uma insônia de fim de noite, então ela tem que tratar, tem que ver, né? Agora, se é uma coisa que antes eu era mais dorminhoca, eu dormia até as 10, 11, agora eu só consigo dormir até as 7, 8, tudo bem. Eu dormia até mais tarde quando eu era mais jovem, agora eu acostumei tantos anos acordando cedo, que eu acordo mesmo nos dias não úteis mais cedo. Mas o que ela está falando é que ela está acordando de madrugada. Aí tem que rever quantas horas de sono está tendo. Tem que avaliar. Tem que avaliar se está tendo algum impacto ao longo do dia, porque pode caracterizar que está com insônia, e aí precisa de tratamento.
Aqui tem outra. Há algum exame específico para avaliar o sono? Existe. O principal é a polissonografia, né? Que é o padrão ouro. Mas existem outros, mais simples até, que é a polissonografia. Depende do que a gente quer avaliar do sono, né? Se a gente quer avaliar o ritmo sono-vigília, aí tem outros exames, um que a Andrea é bem especialista, que é a actigrafia, que é um reloginho que a gente coloca que vai medir atividade e repouso ao longo de semanas até. Se a gente quer ver a parte respiratória do sono, o padrão ouro é polissonografia, mas a gente tem outros exames mais simples, que é para ver a parte de apneia, né? Então, tem vários exames. Agora, o importante não é o resultado do exame, é um conjunto de coisas. Quando você tem um problema de sono, o mais importante é você, é o médico que está cuidando de você, ter um bom conhecimento, né? E tirar uma boa história médica, fazer uma boa hipótese. O exame, às vezes, não vai ajudar. Ele só vai ajudar quando ele está bem indicado e bem interpretado. Senão, às vezes, vai confundir mais ainda. Sair fazendo exame para avaliar o sono, já tem indicação certa. Você não trata o exame, você trata o paciente. Isso. Quis dizer isso. Quais são os eventos mais comumente associados à insônia? Eu acho que talvez vamos falar sintomas. Quais são os sintomas mais associados à insônia? Eu acho que a pessoa está querendo falar quais são as causas mais comuns da insônia, né? Nessa pergunta, não sei. Se é isso, o mais comum são doenças psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade. Esses são o que está mais associado com a insônia. Né? Doenças até mais graves, transtorno de estresse pós-traumático, esquizofrenia, doenças mentais são os que estão mais associados com insônia. Agora, tem algumas doenças clínicas também que podem afetar bastante o sono. Hipertiroidismo, e aí vai, né? A apneia do sono, como a gente estava falando, e insuficiência cardíaca, obesidade. Então, o sono, qualquer problema de saúde repercute no sono. Então, a gente sabe disso, né? Dor, né? Dor é outra coisa que mexe muito no sono, e o sono ruim também piora a dor. Então, a insônia, ela aparece em todas essas condições de saúde, ela pode ser mais uma doença, uma comorbidade. Tem uma pergunta relacionada também. A ansiedade e o medo têm causado mais insônia nas pessoas. Quais são as recomendações para que as pessoas melhorem a qualidade do sono? Em primeiro lugar, eu acho que, além da rotina que a gente já falou, da higiene do sono, é a pessoa procurar se desligar, tratar essa parte, né, do humor dela, da qualidade de vida, saber relaxar, saber repousar, saber se desligar, se permitir, né, um quarto gostoso, um ambiente de sono agradável, o horário de parar de trabalhar, o horário de parar de pensar nos problemas, de ter uma coisa gostosa, uma conversa boa, um livro bom, um programa que ela gosta de assistir, de saber parar, porque eu acho que o mundo hoje, a sociedade, está muito... Vamos trabalhar, vamos produzir, né? Agora, com esse problema da pandemia, a gente vê muita gente que está trabalhando de casa, de home office. Muitos estão trabalhando mais do que trabalhavam antes, porque eles não conseguem se desligar do trabalho. Né? Então, é saber se desligar, eu acho que é o principal, porque problemas e pressão a gente sempre vai sofrer, né, na nossa vida. Eu dou um exemplo, quando eu era recém-formada, comecei a trabalhar, eu tinha pacientes muito graves internados, e às vezes eu sonhava até com os pacientes, chegava em casa e ficava lembrando, pensando. Aí um dia eu falei, eu já tenho bip, já tenho telefone, né? Naquela época não tinha celular. Eu falei, se alguém quiser me encontrar, eu estou à disposição, né? Então eu vou chegar em casa e vou me desligar. Não posso ficar 24 horas perturbada. Então eu acho que é isso. Em qualquer profissão, você tem que saber o horário de você se relaxar para poder se entregar ao repouso e ao sono, né? Então é ter um ritual legal, saber tomar um banhinho gostoso, escutar uma música, fazer um hobby, qualquer coisa para você estar relaxado, estar preparado para um bom sono. Tem uma pergunta aqui. Eu acho que é isso mesmo, são essas as recomendações.
Tem uma pergunta aqui, assim, por que o neurologista é o profissional a lidar com problemas de sono? Então, é bom porque a gente conta para todo mundo quais são as especialidades que fazem parte do escopo da medicina do sono. No começo eu fui neurologista por causa da neurofisiologia, por causa da polissonografia, que era uma área mais da neurologia. Mas não é. Psiquiatra é um dos médicos que mais lida com problema de sono. Insônia, Se você depressão. pensar em apneia de sono, você vai falar com pneumo, otorrino. Então, um geriatra também, que tem a população que mais tem problema. Então, qualquer área da medicina, hoje em dia o pediatra também, o ebiatra, porque as crianças também estão dando problema. Então, eu acho que qualquer área da medicina, pode ter uma parte do sono, mas eu concordo que a parte mais psiquiátrica é a que tem o que tem mais clientela, né? Vamos falar com problema de sono. O psiquiatra é o clássico, Agora, é importante isso que você falou, porque assim, embora tenha algumas especialidades específicas que você citou para fazer a residência de medicina do sono, é importante que qualquer médico de qualquer especialidade investigue o sono do paciente, porque ele pode ser a causa, ele pode estar junto, ele pode estar piorando aquele problema que o paciente está relatando, porque é muito prevalente em todas as faixas etárias transtorno de sono, né? Sim, você vai ao ginecologista. Hoje em dia o ginecologista é o clínico geral da mulher, né? E você vai queixar para ele do problema de sono. Então ele também tem que entender um pouco. Então, todas as áreas, eu acho. Todas. Tem que ter um conhecimento. Não vou dizer um conhecimento de especialista para cuidar das doenças mais raras, das coisas mais complicadas, mas um conhecimento bom eu acho que todo mundo tem que ter. Agora acho que a gente tem que trabalhar para ensinarem nas faculdades direitinho, né? Pois é, ia ser tão bom se tivesse, né, na graduação um pouquinho de medicina do sono junto com clínica, é tão importante. Sim. Muito bem, são 7h45, estamos chegando ao final. Eu queria suas considerações, Rosa, please. Eu acho que o principal dessa live de hoje é para deixar bem claro que o sono não é uma coisa estática, é uma coisa que muda. Ele muda com a idade, muda com a condição de saúde do indivíduo, muda com os hábitos do indivíduo. Então, nós temos que cuidar dos nossos hábitos, cuidar da nossa saúde, e dessa maneira nós vamos ter um sono bom, sempre. Não é porque envelhecemos que o sono tem que ficar ruim. Eu estou envelhecendo e meu sono continua bom, porque eu estou cuidando da minha saúde e do meu sono. Então, eu acho que é por aí. Meu pai já é um super idoso e dorme super bem. Então, não é obrigatoriamente o envelhecimento, não é obrigatoriamente fim do sono de boa qualidade. Como a juventude também não significa sono de boa qualidade. A gente vê hoje tantas crianças que dormem mal, tantos adolescentes. Então, acho que a idade é um fator importante, mas a qualidade de vida da pessoa e de saúde e da rotina dela é fundamental para manter um sono de boa qualidade. Obrigada, André, pelo convite. Imagina, obrigada a você. Passou rapidinho. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Rosa. As perguntas ficaram muitas sem resolver, mas quem sabe numa próxima a gente vai colocando no roteirinho. Então a gente vai encerrar aqui. Esse foi o Sleep Talk Sono ao Longo da Vida e falta só mais um para acabar a nossa série. Daqui 15 dias, então. Um beijo. Obrigada, Rosa. Beijo. Imagina. Tchau. Tchau.